vídeo anterior concluímos nosso estudo do livro de Daniel, ou pelo menos foi o que pensávamos. Mas no último vídeo aqui aprendi algo sobre o cúmulo do mal, e é necessário fazer uma correção. Quando estudamos o cúmulo da maldade, dissemos que o cúmulo da maldade foi a perseguição, mas essa explicação ficou incompleta, porque a perseguição é na verdade o resultado do cúmulo da maldade. Daniel 8:23 diz, e quando seu reinado chegar ao fim, e os ímpios atingirem o cúmulo da maldade, então um rei se levantará com uma face orgulhosa e hábil em confundir. Já sabemos que estes são os reinos representados pelos 4 chifres, ou seja, os reinos gregos. Daniel 8:23 é a explicação do anjo Gabriel de Daniel 8:9. Esses 2 versículos são paralelos, falam da mesma coisa. E sabemos que depois dos 4 chifres surge um chifre que cresce em direção ao sul, ao leste e à terra desejável, e depois se amplia até o céu. Vimos que este chifre tem um duplo significado, representa tanto o Império Romano quanto o Anticristo. Quando diz que cresce para o sul, para o leste e para a terra desejável, fala da Roma dos Césares, mas quando diz que cresce para o céu, fala da Roma dos Papas. Também vemos esse duplo sentido em Daniel 8:23, porque quando estudamos essa passagem vimos que a frase rosto orgulhoso foi originalmente usada por Moisés para se referir às nações pagãs que viriam e removeriam Israel da terra que Deus lhes havia dado, se eles desobedecessem a Deus. Isso literalmente aconteceu, primeiro quando os assírios arrancaram Efraim e as outras tribos do norte de suas terras, e os levaram cativos para a Média. E então isso se cumpriu novamente com o reino do sul, a Judéia, quando Nabucodonosor levou os judeus cativos para a Babilônia. E cumpriu-se mais uma vez quando, após as 70 semanas, os romanos destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Assim, o rei com um rosto orgulhoso representa a Roma dos imperadores, o cumprimento literal. E a frase, hábil em confundir, refere-se à Roma dos papas, que é a realização espiritual. E agora vem o importante. O versículo diz que primeiro os ímpios atingiriam o cúmulo da maldade, e então surgiria um rei com rosto orgulhoso e hábil em confundir. E se o cúmulo da maldade chega antes que um rei com rosto orgulhoso, destrói a confusão, e o rei com rosto orgulhoso, e está em confusão é quem desencadeia a perseguição, então o cúmulo do mal não pode ser a perseguição, como acreditávamos. A ordem apresentada em Daniel 8:23 temos, primeiro é o cúmulo da maldade, em seguida o rei da face orgulhosa se levanta, e logo depois aquele que é hábil em confundir é quem começa a perseguição. Quando estudamos o cúmulo da maldade, alguns vídeos atrás, vimos uma parte de Mateus capítulo 23, e embora não tenhamos percebido isso naquele momento, a verdade é que o fato de que o cúmulo da maldade vem antes da perseguição, é claramente expresso naquela passagem. Ali Jesus chama os líderes religiosos de geração de víboras, e ele ainda não havia morrido quando disse essas palavras. Eles já eram uma geração de víboras muito antes de matarem Cristo. O próprio João Batista o chamou assim há 3 anos e meio atrás. E então qual é o cúmulo do mal e por que ele resulta em perseguição? Na mesma passagem de Mateus 23 de que estamos falando, Jesus menciona Abel, o justo, o primeiro justo martirizado. Isto nos leva à de primeira carta a João capítulo 3, versículo 12, onde ele diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que motivo ele o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão, justas. Em outras palavras, os praticantes de más ações, por algum motivo, não podem estar juntos com aqueles que praticam obras justas. Já fomos avisados disso desde o mesmo dia em que Adão e Eva pecaram, da inimizade que existiria entre a semente da serpente e a semente da mulher. E não tivemos que esperar muito para ver essa inimizade em ação, pois o primeiro ser humano nascido neste mundo de pecado, acabou por ser a semente da serpente e matou seu irmão. Todos os seres humanos, você e eu, ou somos a semente da serpente ou somos a semente do amor, ou somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo. Aqui não há pontos intermediários ou recolhemos ou espalhamos, e certamente não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras sempre serão boas ou más, dependendo de quem aceitamos como nosso Pai. Pela mesma razão os judeus mataram Cristo, porque as suas obras eram más e as de Cristo eram justas. Fizeram o mal, exploraram as pessoas, enriqueceram com a miséria alheia,
manifestaram egoísmo, orgulho, arrogância e todas as outras coisas que podemos ver no mesmo capítulo 23 de Mateus, e em muitas outras passagens dos Evangelhos. Contudo, eles fizeram as pessoas acreditarem que agiam de acordo com o que Deus ordenara. Portanto, eles não apenas eram maus, mas fingiam ter a aprovação de Deus, fazendo com que Deus parecesse um Deus injusto, caprichoso e arbitrário. Mas quando Cristo veio e mostrou o verdadeiro caráter de Deus, a hipocrisia dos líderes judeus também foi destacada. Do jeito que aconteceu, sua hipocrisia foi exposta. Eles presumiram ser os escolhidos, a semente de Abraão. É por isso que João Batista lhes disse que Deus poderia gerar filhos para Abraão até mesmo das pedras. Mas uma coisa é ser filho de Abraão segundo a carne, e outra coisa é ser filho de Abraão segundo o Espírito. Se um homem faz sexo com uma mulher, é natural que ela engravide e tenha um filho, e essa criança, seja judia ou estrangeira, será uma pecadora por natureza. É sobrenatural que aquela criança, seja judia ou estrangeira, decida, contra a sua natureza, obedecer a Deus. Isso é ser filho de Abraão segundo o Espírito. Filhos de Deus, filhos de Abraão segundo o Espírito, nascidos em Cristo, o homem espiritual, a semente da mulher, o homem novo. Todos estes termos referem-se à mesma coisa, às pessoas com a mesma natureza pecaminosa que todos nós temos, mas que se deixaram impressionar pelo Espírito Santo. O Espírito primeiro os levou ao arrependimento e então a santificação começou neles. No entanto, esse não foi o caso dos líderes judeus. Portanto, assim como João Batista fez, Jesus também exclamou dizendo: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E no final ele diz claramente: vocês são do diabo, o seu pai, e querem realizar os desejos do seu pai. Todos nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os versículos que se seguem não são tão conhecidos, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. No versículo 19, aparece a mesma ideia de 1 de João 3,12, e a razão pela qual são condenados é porque a luz veio ao mundo, mas os homens preferem mais as trevas que a luz, e isso porque suas obras eram más. A mesma coisa que ele diz sobre Caim na primeira carta de João 3,12. E a razão pela qual ele matou seu irmão foi que suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ele continua dizendo: porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam questionadas, mas o que ama a verdade vem para a luz, para que suas obras manifestem que são feitas em Deus. É por isso que Caim matou Abel, porque a mera existência de Abel dava testemunho da maldade de Caim. É por isso que os líderes religiosos mataram Cristo, porque a mera existência de Cristo dava testemunho da sua maldade. Foi por isso que João Batista morreu. É por isso que Estevão foi apedrejado. E por essa mesma razão o anticristo desencadeou perseguições sobre aqueles que permaneceram fiéis à palavra de Deus, e milhares se dispuseram a persegui-los e cumprir os desejos do anticristo. O anticristo definitivamente atingiu o cúmulo do mal há muito tempo, mas a humanidade, que também atingiu o cúmulo da maldade, precisa se juntar a ele. Agora, não vamos pensar que a gota d'água é simplesmente ser ruim. Paulo diz: portanto, todos nós, vendo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma semelhança, como pelo Espírito do Senhor. Aqui Paulo está falando sobre a mesma coisa que lemos em 1 de João capítulo 3, só que João usa a figura da luz e Paulo usa a figura do reflexo em um espelho. João diz que Jesus é a luz que veio ao mundo, mas Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então Cristo é a luz, mas nós, se nos permitirmos ser impressionados pelo Espírito, e o Espírito tiver iniciado a obra de santificação em nós, então inevitavelmente refletiremos a luz de Cristo. Isso nos traz de volta a 2 de Coríntios 3, onde Paulo usa a figura do espelho. Notemos que Paulo usa a frase, olhando com o rosto descoberto. Temos que voltar um pouco e veremos que Paulo está tomando como exemplo a experiência de Moisés, que falou com Deus não em sonho ou em visão, mas face a face, e por isso seu rosto brilhava, e ele teve de cobrir-se com um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele, sem se sentirem incomodadas pela luz que ele irradiava.
Mas o convite de Paulo é olhar com o rosto descoberto. Isso nos deixará desconfortáveis. Então, quando olharmos para a perfeição de Cristo, veremos que temos um longo caminho a percorrer para nos tornarmos como Ele. O cerne da questão é fixar voluntariamente os nossos olhos em Cristo, mesmo que isso nos cause desconforto. Essa é a impressão causada pelo Espírito Santo da qual falamos há pouco. Paulo nos diz, olhe para Cristo. Jesus faria isso? Isso agrada a Deus? E claro, o único guia infalível que o Espírito Santo usa para nos guiar para o que é certo, é a palavra que ele mesmo inspirou, a Bíblia Sagrada. Mas devemos remover o véu da justiça própria. Por outras palavras, temos de remover o véu das desculpas. Essas desculpas baseiam-se apenas em preconceitos e tradições. E como diz o ditado, as desculpas só agradam a quem as dá. Mas essas desculpas nunca nos justificarão diante de Deus. Diante de Deus, essas desculpas são trapos de imundícias. Querem que eu lhes dê alguns exemplos dessas desculpas? Os 10 mandamentos, Cristo os pregou na cruz. O sábado é para os judeus. Não adoramos a Virgem Maria, os santos e as relíquias, nós os veneramos. Guardamos o domingo porque é o dia em que Cristo ressuscitou. E eu poderia continuar dando muitos mais exemplos de desculpas, mas nenhuma dessas afirmações pode ser apoiada pela Bíblia. São apenas desculpas, mas no final de contas, quer usemos o exemplo da luz ou o exemplo do espelho, a questão é que se fizermos de Cristo o centro da nossa vida, submetemos a nossa vontade a Deus, e decidimos fazer a sua vontade em vez de parecermos nós mesmos, acabaremos refletindo o que contemplamos. E é aí que reside o problema do cristianismo. Agradamos parcialmente a Deus, mas ao mesmo tempo continuamos a nos agradar a nós mesmos. Fazemos as coisas que Deus ordena, desde que não vá de encontro ao que gostamos. Não crucificamos o velho homem, apenas o colocamos numa pequena dieta. Não há entrega completa, só entregamos na metade. Um cristão meio dedicado nada mais é do que um cristão medíocre. A palavra medíocre não está na Bíblia, mas a palavra hipócrita está. Esta é a situação de mais de 90% dos cristãos em todo o mundo, sem deixar de fora nenhuma denominação, e a razão pela qual centenas de milhões de cristãos no mundo não conseguem convencer o resto da humanidade dos benefícios de ser cristão. Ao povo de Israel foi confiada a tarefa de evangelizar o mundo através do seu testemunho. Israel falhou e Deus levantou a igreja para ocupar o seu lugar, mas o cristianismo tem dado um testemunho tão ruim, que é difícil convencer alguns. Apenas menos de 10% de toda a cristandade está determinada a fazer a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. Todos os hipócritas e pecadores que conhecem esses verdadeiros cristãos, e veem a luz de Cristo refletida neles, ou estão convencidos do pecado e desejam tornar-se como eles, ou preferem não ter nada a ver com aquela luz que torna notável o pecado e sua hipocrisia. O Espírito Santo é um crítico do nosso caráter. Ele nos diz que isso é errado, que é pecado. O que você está fazendo? O que você está pensando? E ninguém gosta de críticas. E a razão pela qual não gostamos é a nossa própria natureza. Precisamos ser humildes e obedientes, e isso nunca será algo natural para nós. Quando estudamos as 70 semanas, tempo de graça que Deus deu aos judeus após o cativeiro babilônico, vimos que elas terminaram no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, e o início da perseguição aos cristãos pelos judeus. O que dissemos tem a ver com a questão de saber por que o cúmulo da maldade gera perseguição. Mas isso responde à questão de qual é o cúmulo do mal? Bem, na verdade nós respondemos, se eu consigo ler nas entrelinhas. Mas se formos ao livro de Atos e lermos o discurso de Estevão, veremos claramente qual é o cúmulo do mal. Duro de coração, e incircunciso de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como seus pais foram, vocês também são. E esse é o cúmulo do mal, resistir ao Espírito. Falamos há pouco sobre quando contemplamos Cristo, acabamos nos parecendo com Ele, nos tornamos reflexos dele, refletimos sua luz. Mas isso é algo que acontece em nós, não por nós mesmos. É uma obra realizada pelo Espírito Santo. Isto é o que os teólogos chamam de justiça transmitida, e na Bíblia é conhecida como santificação. Mas há aqueles que resistem ao Espírito Santo fazendo essa obra neles.
Esse é o pecado imperdoável. Alguém nos avisou. O Espírito Santo fala conosco de duas maneiras. A primeira, impressionando nossos corações, aquela vozinha interior que nos diz que isso não está certo. Mas ele também nos fala através do testemunho de verdadeiros cristãos, tal como fez através de Noé. Durante 120 anos, cada golpe de martelo que Noé deu, a arca que dia após dia tomou forma, deu testemunho de que Deus não estava satisfeito com as obras dos homens e com a destruição iminente do mundo. E embora a nossa intenção ao começar a fazer esses vídeos sobre profecias, fosse simplesmente apresentar evidências de que existe um poder sobrenatural capaz de conhecer o futuro, se tornar evidente, em contraste com a ideia da natureza de que Deus não existe e que viemos aqui, graças à evolução, a verdade é que acabamos dando testemunhos de que Deus não se agrada das obras dos homens, e que a destruição do mundo é mais uma vez iminente. Nem mesmo o Espírito começa, pomos de lado a vozinha e menosprezando o testemunho dos outros. Ouvimos a voz da nossa consciência, mas gostamos desse pecado e continuamos a acariciá-lo e a revirá-lo nas nossas cabeças. E finalmente fazemos isso, fazemos de novo e continuamos fazendo. E cada vez a luta entre a nossa consciência e o nosso desejo pecaminoso é mais curta, até que finalmente não há luta alguma. Cada vez que temos vontade de cometer aquele pecado, cometemos e pronto. E a essa luta contra o pecado, que nunca poderemos vencer com as nossas forças, acrescentamos desculpas para nos justificar. O fato é que muitas vezes as pessoas querem dar desculpas. Os próprios ministros e pastores as ensinam do púlpito, e estão nos dogmas e doutrinas das igrejas. E à medida que nos salvamos de desculpas, começamos a menosprezar os outros. Procuramos os seus defeitos, que certamente têm, pois também são humanos, mas se não os encontramos, os inventamos. Noé certamente foi rotulado de fanático e finalmente considerado louco. Pensamos que os outros cristãos que ouviram a voz do Espírito Santo não são melhores do que nós, que certamente têm os seus pecados secretos, que escondem sob uma aparência de piedade, tal como nós. Como diz o ditado, o ladrão julga pela sua condição. Passamos muito tempo conversando sobre feras e chifres, e isso é importante. Mas o conflito que realmente importa não é contra o anticristo ou as 1000 perseguições. O verdadeiro conflito é aquele travado em nossas mentes. Cada um de nós, como indivíduos, deve travar essa batalha. E o inimigo a ser derrotado não é o diabo, somos nós mesmos, nosso egoísmo, a natureza que herdamos de Adão. E como essa luta envolve ir contra a nossa própria natureza, é uma luta que nunca poderemos vencer, a não ser pela graça de Deus. É aqui que entra em jogo contínuo, a obra que a divindade pode e faz em nosso nome. Graças ao fato de Cristo ter morrido na cruz pagando por nossos delitos. Há uma obra que Cristo continua a fazer em nosso favor, e Ele pode fazê-la porque já pagou para poder fazê-la. E há uma obra que o Pai continua a fazer em nosso favor e pode fazê-la, graças ao fato de que Cristo pagou para que Ele pudesse fazê-la. E há uma obra que o Espírito continua a fazer e pode fazer porque Cristo pagou para fazê-la. Esse é o contínuo. O Espírito é quem nos convence do pecado e produz em nós o arrependimento. Se nos arrependermos e pedirmos perdão, Deus nos perdoa. Isto é justificação, ou o que os teólogos chamam de justiça imputada. Agora, se resistirmos ao Espírito Santo, nunca nos arrependeremos e, portanto, morreremos em nossos pecados. E aqui deve ser explicado que arrepender-se não é o mesmo que sentir remorso. O remorso nada mais é do que medo ou vergonha diante da ideia de ser descoberto e das consequências. O arrependimento é a dor de ter decepcionado alguém que amamos. Mas se você não ama, é impossível você se arrepender. Pedro experimentou arrependimento quando ouviu o galo cantar, e lembrou-se do que Cristo lhe havia dito na noite anterior. Judas, por outro lado, sentiu remorso. O arrependimento é produto do amor, o remorso é produto do egoísmo. O Espírito Santo, além de nos convencer do pecado, é quem opera em nós a santificação, que é a justiça imputada, para que deixemos de pecar. Se resistirmos, não apenas não nos arrependeremos do pecado cometido, mas continuaremos a acumular novos pecados todos os dias. Em suma, o cúmulo da maldade é cometer o pecado imperdoável, resistir ao Espírito Santo.
Voltamos novamente a Mateus 23, mas desta vez não nos limitaremos à parte que estudamos anteriormente, estudaremos desde o início e ali veremos diversas características daqueles que atingiram o cúmulo do mal. Ele diz nos versículos de 1 a 3, depois Jesus falou ao povo e aos seus discípulos, os escribas e os fariseus sentam-se na cadeira de Moisés. Portanto, tudo o que lhe disserem para observar, observe e faça, mas não faça conforme as obras deles, pois eles dizem e não fazem. A primeira característica de quem atingiu o cúmulo da maldade é que sabe o que é certo, mas não o faz. São bons em exigir dos outros o que não exigem de si mesmos. A esta atitude não pode ser dado outro nome senão hipocrisia. Versículo 4. Por que vocês amarram cargas pesadas que são difíceis de carregar, e colocam nos ombros dos homens, mas não querem nem mexer com o dedo? Aqui Jesus está basicamente elaborando a mesma coisa que acabou de dizer no versículo 3, mas acrescenta algo: esses fardos pesados são todas as regras e tradições da invenção humana, que foram colocadas acima da palavra de Deus. Jesus falou sobre esta mesma coisa em Mateus 15:3. Respondendo ele diz: por que vocês também quebram o mandamento de Deus por causa das suas tradições? E nos versículos do 7 ao 9 ele acrescenta: hipócritas, bem profetizou de vocês Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. A segunda característica é inventar mandamentos, e colocar esses mandamentos de homens acima dos mandamentos de Deus. Em Mateus 23 do 5 ao 12, mais do que características, nos apresenta as motivações por trás das ações. Esses indivíduos não buscavam a glória de Deus, mas a sua própria glória. Todos os seus motivos são egoístas. Mesmo quando ajudam os necessitados, não o fazem pelos necessitados, mas por si mesmos, para que as pessoas os vejam, os elogiem e lhes demonstrem admiração. O versículo 13 não nos mostra uma característica, mas sim um dos resultados mais comuns. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens para que vocês não entrem, nem permitem a entrada de quem está entrando. Dificilmente esse tipo de pessoa produzirá um discípulo melhor que eles. A única coisa que podem produzir são hipócritas como eles, ou pessoas tão decepcionadas com seu mau testemunho que acabam negando completamente a Deus. No versículo 14, Jesus aponta outra motivação para praticar essas ações, e essa é o desejo de adquirir riquezas. O pior de tudo é que você não pode adquiri-los com muito trabalho, mas sim tirando vantagem das pessoas. Esses tipos de pessoas são o que Jesus chama de pastores assalariados, que apacentam o rebanho simplesmente para adquirirem ganhos desonestos. Como mencionamos há pouco, Cristo não foi o único que chamou essas pessoas de geração de víboras. Em Mateus 3:7 vemos João Batista fazendo a mesma coisa. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, lhes disse: ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Portanto, produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem em dizer consigo mesmos que temos Abraão como pai, porque eu lhes digo que Deus pode gerar filhos para Abraão, até mesmo destas pedras. Essa é outra característica daqueles que atingiram o cúmulo do mal, que, sendo maus, pretendem ser os representantes escolhidos de Deus. Em Mateus 23:15, Jesus retoma seu discurso sobre os líderes religiosos: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque juntam mar e terra para fazerem um prosélitos, e uma vez feitos, vocês o fazem 2 vezes mais, filhos do inferno, do que vocês. Fazer um prosélito envolve doutriná-lo, claro, essa doutrinação não estará de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com todas as atitudes acima mencionadas, especialmente os ensinamentos das tradições e mandamentos de invenção humana. Os versículos do 16 ao 22 exemplificam esta doutrinação baseada não na palavra de Deus, mas em doutrinas e mandamentos de homens. Os versículos do 23 ao 26 acrescentam mais uma característica, adicionando coisas sem importância, como costumes e tradições inventadas por nós mesmos, e desprezando coisas que são de vida ou morte eterna, como o amor. Um exemplo de mandamento criado pelo homem e colocado acima dos mandamentos de Deus é a proibição de transfusões de sangue. Em nenhum lugar da Bíblia as transfusões de sangue são proibidas, o que a Bíblia diz é que não matarás. Outro exemplo de tradições que ganham grande importância são os chamados rios de água viva.
Essa falácia de que quando a pele arrepia, pela experiência de algo que o impressiona, esse arrepiar da pele são 2 rios de água viva que a Bíblia menciona, e porque minha pele arrepiou, isso significa que recebi o Espírito Santo. Por causa dessa crença, os cultos da Igreja Protestante agora giram em torno de música, volume máximo, efeitos de iluminação e todos os tipos de coisas que podem impressionar as pessoas. Assim, a adoração a Deus, que deveria ser uma adoração racional, torna-se uma adoração emocional. Outro exemplo de mandamentos humanos aos quais é dada mais importância do que os mandamentos de Deus, é a ideia de que você deve orar a Deus com o rosto colado no chão. Se você se sente levado a orar dessa maneira porque se sente indigno de estar na presença do Rei e Senhor do Universo, amém, tranque-se em seu quarto e abra seu coração a Deus em segredo. Mas se você adora se jogar no chão em público para que as pessoas possam te ver, e desprezar aqueles que não agem como você, acredite, o problema é você. E podemos continuar citando exemplos semelhantes a estes, ou mesmo mudar para os mandamentos de Deus que hoje são considerados coisas triviais, mas é melhor continuarmos com esse costume, se podemos chamá-lo assim, de por um lado, tornar santas as coisas comuns que Deus nunca santificou, e por outro lado, banalizar o que Deus santificou. É a última característica que encontramos em Mateus 23, do verso 27 em diante. Isto simplesmente enfatiza a hipocrisia dos líderes religiosos até chegar ao resultado inevitável do cúmulo da maldade, a perseguição. Vamos rever as características daqueles que atingiram o cúmulo do mal. A primeira é que não agem de acordo com os conhecimentos que possuem, ou seja, sabem fazer o bem e não o fazem. São aqueles cujas palavras dizem uma coisa e suas ações dizem outra. A segunda está intimamente relacionada com a primeira, pois trata de exigir dos outros aquilo que nós mesmos não estamos dispostos a fazer. Você já ouviu a frase, e você é cristão? Todos nós temos um alto padrão do que um cristão deveria ser, quando se trata de julgar os outros, mas quando se trata de olhar para nós mesmos, temos 1 milhão de desculpas para não fazermos o que sabemos que deveríamos fazer. Até aqui poderíamos considerar que o segundo nada mais é do que uma extensão do primeiro. Mas o segundo contém algo que devemos considerar separadamente, ele acredita em suas próprias doutrinas e mandamentos. Esses são os pesados fardos dos quais a passagem fala. A terceira característica é que suas motivações são egoístas, por fama, como vemos nos versículos do 5 ao 12, ou por fortuna, como vemos no versículo 14. A quarta característica é que afirmam ser os escolhidos de Deus e que estão acima dos outros, de modo que os outros devem submeter-se e obedecê-los. E a quinta, que está intimamente relacionada com a segunda, é considerar como santas as coisas comuns que Deus nunca santificou, e considerar comuns as coisas santas que Deus santificou. Estas 5 atitudes presentes nos líderes religiosos judeus são as mesmas expressas por líderes religiosos próximos ao governo durante a Idade Média, que resultaram na ascensão do Anticristo. A única diferença ativa está nos mandamentos que cada um inventou, nas coisas sagradas que banalizaram e nas coisas comuns que tentaram fazer passar por sagradas. Existem muitas outras características na Bíblia, que manifestam aqueles que resistem ao Espírito. A lista das obras da carne que Paulo dá em Gálatas 5 do 19 ao 21, é uma delas, e podemos ver cada uma dessas obras manifestadas entre os escribas e fariseus, e também podemos vê-las manifestadas na história dos papas. Mas preferimos manter as coisas simples por enquanto e abordaremos apenas esses 5 recursos. Estas 5 características, mas especialmente a segunda e a quinta, são as que moldam a política, a ideologia, a filosofia e a teologia do Anticristo. E acontece que a política, a ideologia, a filosofia e a teologia do Anticristo são iguais à abominação da desolação, então o cúmulo da maldade e a abominação desoladora são a mesma coisa. Mas em Mateus 23, além das características, vemos resultados do cúmulo da maldade. O primeiro resultado é que não apenas se perdem eles, mas todos aqueles que estão apegados a eles estão perdidos. Eles não conhecem o caminho que leva à salvação e por isso não podem mostrá-lo a ninguém. A única coisa que podem mostrar às pessoas é o caminho largo que leva à perdição. E o segundo resultado é semelhante ao primeiro, a partir do momento em que uma pessoa perdida não consegue mostrar o caminho a outra pessoa perdida.
Mas a esse resultado acrescentasse o desejo proselitista, que é resultado direto da terceira e quarta características, pois essas pessoas perdidas, apesar de estarem perdidas, acreditam que são escolhidas por Deus para mostrar o caminho aos outros. E ainda por cima são impelidas pelo desejo de obter fama e fortuna. Muitos são os que se perdem graças a eles, pois estão ativamente empenhados em desencaminhar os outros. E, finalmente, há o resultado inevitável de ter chegado ao cúmulo da maldade, perseguir quem se opõe a eles, ou seja, perseguir quem se opõe à abominação desoladora. Portanto, o cúmulo da maldade resulta em perseguição e a abominação desoladora é desoladora porque resulta em perseguição. Não vamos acreditar que ser cristão significa alcançar um estado, onde tudo é cor-de-rosa e tudo vai ficar bem para nós. Paulo nos diz que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Você vê a equação? Viver piedosamente em Cristo é igual a perseguição. E observem que não diz alguns, diz todos. Perseguições de quem está de fora, perseguição de quem está em nossa própria casa, perseguição no trabalho. Haverá perseguição em algum lugar e se não houver, então preocupe-se, porque se não sofrermos perseguição, isso significa que embora nos chamemos de cristãos, na realidade não há muita diferença entre nós e o resto do mundo. Se o mundo não nos persegue é simplesmente porque o mundo nos reconhece como seus. Mas se você não se conforma, você não se adapta ao mundo, acredite, se a perseguição não chegou até você, ela já está a caminho. Portanto, a perseguição não é o cúmulo da maldade como acreditávamos, mas o resultado inevitável de ter atingido o cúmulo do mal. Qualquer pessoa que resiste ao Espírito Santo é um potencial perseguidor, só precisa de um empurrãozinho, se não estiver mais assediando alguém no trabalho ou em casa. Observemos a perseguição com a qual Cristo termina seus ais contra os fariseus. Portanto, eis que eu vos envio profetas, e sábios, e escribas, e deles a uns matareis e a outros crucificarão, e açoitarão outros deles em suas sinagogas. E vocês os perseguirão de cidade em cidade, para que caia sobre vocês todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraques, que vocês mataram entre o pórtico e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto acontecerá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Eis que a tua casa ficará deserta, porque te digo que de agora em diante não me vereis mais, até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É assim que termina o capítulo 23 de Mateus. Não se esqueça da ordem, primeiro os ímpios atingem o cúmulo da maldade, depois o anticristo se manifesta, e o anticristo guia os ímpios para perseguirem os justos. Vimos essa mesma ordem no vídeo anterior, quando estudamos no capítulo 12 de Daniel, que no ano 508, a abominação da desolação havia tomado forma, e 30 anos depois, em 538, o anticristo surgiu, e depois disso eles continuaram durante os 1260 anos de perseguição. Como vimos no vídeo anterior, o cúmulo da maldade, ou a abominação desoladora foi concluída no ano 508, mas essas heresias vinham se acumulando muito antes disso, e começavam a dar forma à abominação desoladora. Muitas destas heresias foram copiadas da filosofia grega, e esta, por sua vez, copiou-as da babilônica e da egípcia, de modo que muitas destas heresias são milenares. Com Constantino começa a mistura da política com a religião, e assim as heresias continuam a acumular-se, especialmente aquelas que substituem Cristo e a sua obra no santuário celestial, até que em 508 é acrescentada a heresia que faltava, a doutrina de que o bispo de Roma pode julgar a todos, até reis, mas ele não pode ser julgado por ninguém, mas apenas por Deus. Não é que as heresias terminam aí, a Igreja continuou a criar dogmas depois de 508, e continua a criá-los até hoje, mas em 508 foi concluído tudo o que era necessário para a exaltação do bispo de Roma, para que ele pudesse se tornar o anticristo. 30 anos depois, em 538, o imperador Justiniano estabeleceu o bispo de Roma como chefe da igreja e corretor dos hereges. A abominação da desolação já estava aí, bastava que alguém tivesse o poder de impô-la. Foi o que aconteceu em 538.
O próximo passo é a desolação ou perseguição, que começou assim que o anticristo se viu com poder para fazê-lo, e à medida que todos os reis da Europa reconheceram a sua autoridade, a extensão dos seus poderes também aumentou. Em Daniel 11:31 diz, utilizarão as forças armadas e contaminarão o santuário da fortaleza, e retirarão o contínuo, colocarão a abominação da desolação. Sem esquecer que esta é uma continuação da explicação de a visão do capítulo 8, e que nessa visão representa Roma, e que o anticristo simbolizados pelo mesmo chifre que cresce muito em direção ao sul, ao leste e em direção à terra desejável. E então se engrandece até o exército do céu, e parte do exército do céu, e as estrelas são lançadas por terra, e as pisoteia. Temos então que concluir, que se o chifre tem um duplo significado, então esta passagem de Daniel 11:31 também deve ter um duplo significado, um literal que se refere a Roma imperial, e um espiritual que se refere a Roma papal. Falaremos sobre o primeiro, que se refere a Roma imperial, no próximo vídeo, quando estudaremos o discurso de Mateus 24. Por enquanto nos concentraremos no segundo, que tem a ver com o anticristo. Já vimos há 2 vídeos, que o santuário da fortaleza é o santuário celestial. Obviamente o anticristo não pode, literalmente, reunir forças armadas e atacar o santuário celestial, então como ele o contamina? A resposta nos é dada pelo mesmo versículo, removendo o contínuo e impondo em seu lugar a abominação desoladora. Essa abominação desoladora, que inclui todas aquelas heresias que destroem a verdade de que Cristo intercede por nós no santuário celestial, e que graças a essa intercessão, o Espírito Santo nos guia ao arrependimento. O Pai nos concede o perdão e o Espírito Santo opera em nós em santificação. Resumindo, em Mateus 23 vemos que o cúmulo da maldade vem antes da perseguição, em Daniel 8:23, vemos a mesma ordem, primeiro o cúmulo do mal, depois o anticristo e por fim a perseguição. E em Daniel 12, como vimos no vídeo anterior, primeiro vem a abominação da desolação no ano 508, depois o anticristo no ano 538 e a perseguição veio assim que o anticristo teve poder para fazê-lo. Em todas as 3 passagens vemos a mesma ordem, então primeiro vem o cúmulo da maldade ou abominação desoladora, depois vem o anticristo, e depois vem a desolação ou perseguição. Após essa correção, podemos prosseguir para estudar o capítulo 24 de Mateus. Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe. Mira